Nós só temos duas escolhas. Eu posso escolher reclamar, murmurar, desanimar, desistir e nunca chegar ao fim dessa estrada. Ou eu posso fazer como Davi, quando lá em Ziclag, naquela situação que os homens queriam apedrejá-lo, que eles choraram até perderem as forças, o que Davi fez, pessoal? Ele fez o quê? Ele fez o quê? Se fortaleceu, fala, ele se fortaleceu no Senhor. Então esse é o caminho. Nós só temos duas escolhas, ou abandonar, ou nos fortalecermos no Senhor. Qual a escolha que nós vamos decidir no nosso dia a dia? A pessoa pode sair como Davi, ele se fortaleceu em Deus. E quando nós nos fortalecemos no Senhor, nós saímos daqueles problemas muito mais fortes. Esse é o benefício. Nós saímos maiores. Fala, eu saio maior. Eu saio melhor. Jó saiu muito melhor daquilo. Jó saiu muito maior daquela situação. A gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava. A gente começa a ser grato por coisas que nós não éramos. Então eu me torno grato. Eu sou treinado para coisas maiores, porque afinal estou ficando mais resiliente, mais forte, menos reclamão, menos mimizento, menos fragilizado. E eu posso, acima de tudo, testemunhar a outros o poder de Deus. Porque tudo que acontece nas nossas vidas, fala, tudo que acontece na minha vida é para a glória de Deus. Então quando você resiste, quando você persevera, tudo que você está vivendo, a única saída que você vai ter é a vitória. É glorificar o Senhor através da sua vida, através do seu testemunho. Então quando nós cremos de verdade no Senhor, nós cremos nessa palavra, nós não temos o plano B. Nós não temos o plano e se der errado. Nós não temos o plano de derrota, nós só temos um plano, o plano de Deus, os pensamentos do Senhor para nós. São pensamentos de bênção, de paz, para dar o fim que Ele espera. Os pensamentos de vitória. Todos os pensamentos de Deus para as nossas vidas são pensamentos elevados. Então quando nós cremos nisso, nós sabemos, para mim pode estar demorando, mas tudo está no tempo certo de Deus. Não sei se vai durar 1 mês, 1 ano, 10 anos. Mas o que importa é que será para a glória de Deus. Então nós aprendemos a fazer da palavra de Deus uma lei na nossa vida. E não a palavra de outras pessoas, de outras fontes, como uma lei na nossa vida. A gente viu bem essas questões aí no tempo da pandemia. Ninguém sabia de nada, mas sabiam de tudo. Ninguém sabia como resolver o problema, mas sabiam, vamos fechar. Vamos fazer o lockdown, vamos fazer. Mas funciona? Não sei, mas vamos fazer. Ninguém sabia de nada e um monte de gente sabia de tudo. Por isso que ficou essa bagunça. Quantos crentes que entraram nessa onda? Quantas crianças que foram prejudicadas? O ensino do nosso país já é uma bênção, né? Já é maravilhoso. E ainda mais com essa justificativa, né? Para atrapalhar mesmo, para prejudicar a já prejudicada geração, para prejudicar um pouco mais, para que cresçam aí pessoas, uma geração de pessoas que não questiona, que não pensa, que só aceita, que espera o favor de alguém, que culpa o mundo, mas não tem autorresponsabilidade. Para quê? Para ceder a qualquer cultura. Mas quem permaneceu, quem creu, quem perseverou, quem insistiu, viveu coisas extraordinárias nesse período e ainda saiu muito mais forte, muito mais saudável. Porque tudo foi comprovado aí depois, que as pessoas ficaram, na verdade, mais doentes, porque o emocional doente afeta todo o corpo. Não tinha vitamina D, não respiravam um ar puro, né? Apesar de ser São Paulo, né? Não respiravam um ar puro.
ficava preso em casa, comendo porcaria, não se exercitava, não tinha relacionamento com as pessoas, foram ficando mais amarguradas, mais tristes, mais chateadas, foram definhando, a imunidade foi caindo, não tinha sol, não pegava sol. Então tudo foi piorando. Tudo foi piorando. Mas por quê? As pessoas não têm identidade, fazem a lei dos homens mais importante do que a lei de Deus, do que a palavra de Deus. Então muitos dão crédito a muitas vozes, mas quando Deus diz alguma coisa, quando vem a palavra, por que muitos não dão a mesma credibilidade para a palavra? Nós temos que analisar isso. Por que muitas vezes Deus fala tanta coisa, né, para nos dar força, ânimo, e a gente fica com um monte de pensamentos, com opiniões? Por que não dá o mesmo crédito para a palavra de Deus? Pessoas, especialistas, médicos, pessoas que até têm o que agregar, né? Mas o que deve prevalecer na nossa vida é a palavra. Então, às vezes você vai, você consulta, você pergunta, você tira uma opinião, tal, mas o que deve prevalecer é a palavra de Deus na nossa vida. A fé não é algo que a pessoa nasce com uma fé de Abraão. Gente, eu não nasço com uma fé de Abraão. Mas é um desenvolvimento. Fala comigo, é a manifestação do Espírito Santo na minha vida. É o poder do Espírito Santo sendo manifestado na minha vida. Então essa fé, ela é desenvolvida a partir do momento que eu permito que o Espírito Santo me domine, e que eu creio na palavra, e que eu exercito essa palavra, que eu pratico essa palavra. Então é pelo desenvolvimento diário que nós adquirimos essa força, que nós adquirimos maturidade, resiliência. Davi, ele era fiel no dia a dia, até que chegou o dia que ele foi ungido a rei. E o que aconteceu no dia seguinte, pessoal, que ele foi ungido a rei? Ele foi para o palácio, ele foi escolher a cama king size dele. O que ele foi fazer? E o que ele fazia? Mas ele era rei. Era rei. Ele teve que se humilhar, obedecer o pai dele, para cuidar de ovelha. Foi. Ele foi ungido rei. Mas no dia seguinte ele não foi para o palácio. No dia seguinte ele voltou para o pasto. Ele foi apartar as ovelhas, ele foi cuidar das ovelhas, proteger dos animais. Ele estava cuidando das ovelhas. E depois ele estava sendo perseguido por Saul, mas ele era rei. Meu Deus, por que a minha vida está assim? Eu tenho sido fiel no dia a dia. Eu recebi uma vitória, uma promessa. Mas olha aí, eu cuidando dessas ovelhas. Olha eu aí sendo perseguido pelo Saul, Senhor. E foi sendo fiel nesses dias comuns, nesses dias ordinários, que ele viveu dias incomuns, dias extraordinários. É assim nas nossas vidas, vivendo os dias, passando nos testes dos dias comuns, nós viveremos os dias incomuns. Quando nós passamos no teste, fala comigo, no teste da humildade. Então lá no seu trabalho, você passa nos testes da humildade, você passa nos testes da integridade, você passa nos testes da excelência. Parece que ninguém está te vendo, parece que você não está sendo reconhecido, mas você tem passado nos testes da humildade. Deus tem coisas grandes para os seus filhos, para cada um de nós. Deus tem coisas extraordinárias para nós, mas nós precisamos passar nos testes.